Oi pessoal do Face, oi pessoal do Instagram, tudo bom? Hoje eu atrasei um pouco, eu vou falar um pouquinho aqui pra gente poder ver se entra mais pessoas para assistir a live. Eu tô devendo essa live para vocês tem um bom tempo, vou explicar por quê. E aí vocês vão entender porque a qualidade do vídeo hoje não tá boa. Não que algum dia tenha estado muito boa a qualidade do vídeo, mas hoje tá um pouco pior. Vou explicar por quê. Eu tô de mudança, tô mudando de apartamento e nas últimas semanas minhas coisas têm ficado em caixas, porque a gente não mudou direto para o apartamento que eu vai morar. A gente tá primeiro na casa da minha mãe. Eu vou ficar aqui na minha mãe por 2 meses, espero eu. Apesar de falarem que obra nunca demora o tempo que a gente imagina, mas eu já passei por 3 obras e sempre deu o tempo certo, gente. Então não me desanimem. Eu tô contando que daqui a 2 meses eu vou pra minha casinha nova. E aí eu tô na casa da minha mãe, então eu não tenho lugar direito para fazer a live. Eu hoje saí do consultório atrasada e cheguei aqui e ainda tive que ver um lugar direitinho para fazer a live e por isso que a imagem não tá boa. Eu tô fazendo na sala e é isso, a iluminação não tá do jeito que eu queria. Eu tô esperando encher mais, tem gente entrando. A outra coisa é que meus filhos estão de férias, então pode ser que em algum momento vocês ouçam algum barulho de criança. E isso também estava me preocupando com a questão das lives. Mas eu acho que hoje eles vão ficar quietinhos, que eu conversei com ele. Mas eu vim aqui para tirar as dúvidas de vocês. Semana passada eu fiz um post nos stories do Instagram. O pessoal do Facebook talvez não tenha visto. Nos stories do Instagram eu pedi para vocês fazerem perguntas para mim, para eu tirar as dúvidas na live. Então eu fiz aqui um resuminho com todas as dúvidas que eu recebi para ir tirando pouco a pouco as dúvidas. Primeiro para falar que eu não vou conseguir tirar todas as dúvidas. Gente, eu recebi muita pergunta, isso foi um aprendizado. Eu não posso ficar tanto tempo sem fazer live porque acumula. Então eu tô com muita dúvida para tirar. E eu acho isso super legal. Eu acho que a principal função que tem da internet para mim, no que diz respeito a Instagram e Facebook, além de divulgar os eventos que eu faço para pacientes e os cursos que eu organizo, a principal função é tirar dúvidas de vocês, fazer com que a oncologia se torne mais próxima de vocês de uma forma fácil. Sabemos que nem sempre em consulta a gente consegue tirar todas as dúvidas de vocês, às vezes porque vocês não têm uma ligação muito próxima com os pacientes, com seus médicos, às vezes porque a consulta é muito rápida, às vezes porque alguns reclamam que os médicos focam só na doença e no tratamento e não dá para tirar dúvidas simples que todos temos no dia a dia. Então a função das lives principalmente é tirar as dúvidas de vocês, tá bom? A última coisa que eu quero falar antes de começar a tirar as dúvidas, na verdade são 2 coisas. Primeiro é que temos 3 papos rosa previstos já. O primeiro é dia 28 de setembro, vai ser no Rio Sul, no cinema do Rio Sul. Lá cabem 180 pessoas. Então, gente, quem quiser ir, quando abrir a inscrição, se inscreve, porque eu acho que vai lotar, porque esse Papo Rosa vai ser lindo demais. Então, dia 28 de setembro, no Rio Sul, vai ter muita surpresa no Papo Rosa do Rio Sul. Como sempre, vamos falar de dieta com a Patrícia Reis, a Glauce Correia vai falar de sexualidade, vai ter um cirurgião plástico tirando dúvidas, eu, Maria Júlia, como sempre, vai ter um brinde muito legal, a gente está com patrocínios legais também de Coffee Break, vai ser lindo, Rio Sul. Outro evento que vai ter no dia 5 de outubro
no Teatro Net Rio, que também tá muito legal a programação. Lá é maior, lá cabem acho que 600 pessoas, 500. Ano passado foram 400 pessoas. Então também fiquem atentas, também vai ser lindo o evento, tá cheio de brinde, tá cheio de novidade, tem surpresa também lá. E o outro é o Teatro Net São Paulo, que vai ser dia 19 de outubro, e tá maravilhoso, que eu chamei o pessoal do Einstein para participar, e a gente vai falar de musicoterapia, meditação, também tá uma programação linda. O segundo recado, antes de começar a live, propriamente dita, para falar do curso. Isso é para o pessoal da área de saúde, que eu estou fazendo com a Glaucia, com a Patrícia Reis e com a Júlia, um curso de humanização, que vai ser dia 24 de agosto na Carlos Chagas, Instituto Carlos Chagas. A gente vai dar um certificado de que vocês participaram do curso, e a gente vai falar de medicina integrativa, meditação, dieta. É um curso muito legal para profissionais da área de saúde. E todos os detalhes da inscrição tá no post que eu fiz, e a programação tá linda, e eu tô trazendo um pouco para vocês, pro pessoal da área de saúde, tudo que eu aprendi lá no Einstein fazendo a medicina integrativa, tá? Antes de começar as perguntas, já teve uma pergunta aqui no Facebook perguntando se toda pessoa que teve câncer irá ter uma recidiva. Não. Na verdade, hoje a maioria das pacientes que tem câncer no Brasil e no mundo, a maioria é curada, tá? Embora a mídia fale ao contrário, embora a sensação que a gente tem é ao contrário, a maioria é curada, porque cada vez mais a gente consegue dar o diagnóstico cedo, e quando a gente dá o diagnóstico cedo, até 90% das pacientes têm cura. Eu acredito que a sensação que a gente tem não é essa, porque muita gente que passa pela gente, muita gente que a gente encontra no dia a dia, teve câncer ou tem câncer e a gente nem sabe. A gente normalmente vem a saber quando a doença está avançada, né? Que a paciente já sai do trabalho ou que sai da sua rotina, e aí que as pessoas contam, né? Mas muita gente tem câncer perto da gente e a gente não sabe. Então a maioria dos cânceres são curados. Então essa afirmação, toda pessoa que teve câncer vai ter recidiva, é falsa, tá? Então vamos começar. Gente, eu fiz uma lista, eu tô com uma lista enorme de perguntas aqui na mão. Eu não sei se eu vou conseguir tirar todas as dúvidas. Tem uma pessoa falando que cansaço é uma doença muito perigosa. Cansaço não é uma doença, cansaço é um sintoma. E como todo sintoma que a gente tem na vida, se for um sintoma arrastado, se for uma queixa que tem há muito tempo, deve ser investigada. A nossa população, né? A nossa população não, o mundo hoje, o cansaço é um sintoma muito presente. Se a gente estiver numa sala lotada de alunos e a gente perguntar quem está cansado, todo mundo levanta a mão. Então o cansaço é muito comum hoje em dia. E se for uma coisa que estiver aumentando ou cada vez mais, é importante procurar ajuda. Lembrando que a principal forma de combater o cansaço comum é exercício, tá? Ao contrário, as pessoas acham que quanto mais cansadas elas estão, menos esforço tem que fazer. É ao contrário. Aqui no Instagram, no Facebook, eu tô vendo muito paciente meu. Então, vocês sabem que eu falo a beça de exercício e dieta. Então, vão ver mais um pouquinho aqui, né? Porque eu sempre falo mesmo. Lembrando que a atividade física é importante para o cansaço, tá? Vamos lá. Eu tenho umas perguntas relacionadas a câncer de cólon e reto, câncer de rim e tumores neuroendócrinos. Gente, como todas as outras 428 mil perguntas são de mama, eu vou tentar priorizar as de mama. E aí às vezes vocês falam assim, poxa, você nunca fala outra coisa sem ser de mama. Eu vou tentar fazer uma live semana que vem só de coisas que não são de mama, tá? Porque realmente mama é uma coisa, um câncer muito comum, e a maioria dos pacientes que me seguem, das pessoas que me seguem, tem relação com câncer de mama, tá? Então eu vou ficar devendo palavras sobre câncer de rim, neuroendócrino e câncer cólon e reto.
Até ruim de eu falar sobre isso, porque a pessoa não fez uma pergunta objetiva. As pessoas falaram para falar do câncer em geral. Gente, impossível falar tudo de câncer de cólon e reto, rim e neuroendócrino numa live. Eu precisaria de um monte de live para falar tudo de cada um deles, tá? Vamos lá. A primeira pergunta é o câncer de mama. Fizeram uma pergunta legal que é importante falar, me cobraram isso já numa outra live, a questão do SUS. SUS é o nosso sistema de saúde, né, que é o sistema público, que os pacientes têm direito, todos nós, e quem não tem convênio costuma usar. E SUS me perguntaram sobre o tratamento, se a diferença do paciente que está no SUS e o paciente que está tratando pelo convênio é diferente. A resposta que eu tenho é que depende, tá? A maioria dos tratamentos mais comuns, tá? A maioria dos tratamentos mais comuns são iguais no SUS e no particular, tá? Eu acho que a maior dificuldade que tem nessa maioria dos tratamentos é o tempo, né? Eu acho que o grande vilão do SUS, às vezes, não é nem o ter remédio ou não ter remédio. O que eu percebo é que a maior dificuldade está relacionada ao tempo. O tempo que o paciente demora para conseguir fazer um exame diagnóstico, o tempo que o paciente demora para chegar no médico, o tempo que o paciente demora para fazer os exames durante o tratamento. Então, eu acho que o principal entrave do SUS está no tempo. Tudo isso que eu faço, esses posts que eu faço, essas viagens que eu faço, quando eu tenho reunião com o CREMERG, quando eu tenho reunião, enfim, aqui e ali, é uma forma de eu ir em busca, né, dessa luta, me comunicar com mais pessoas pra gente conseguir mais espaço, fazer com que a doença seja conhecida, seja desmistificada, pra gente buscar que esse tempo seja diminuído no SUS, tá? Mas é lógico que, como todo mundo sabe, tem alguns remédios que não tem no SUS. Normalmente os remédios que não tem no SUS são os remédios para doença mais avançada, tá? Que normalmente são os remédios que estão chegando agora e que demoram para ser aprovados. Lembrando que os remédios estão demorando muito menos para chegar ao Brasil. Antigamente demorava meses, hoje em dia a gente consegue que de um mês para o outro seja aprovado, então levar isso sempre em conta, tá? Vamos lá, perguntaram aqui sobre o tumor HER2 no câncer de mama positivo, né? Isso toda live eu falo, gente, então eu vou tentar falar rápido para eu poder conseguir tirar todas as dúvidas. Lembrando que a maioria dos temas que eu falo e abordo aqui, eu tenho posts sobre eles e neles eu tiro dúvidas também. Então, se vocês descerem nos posts, tem post sobre HER2, tem post sobre triplo negativo, tem post sobre hormônio positivo, tem post sobre os efeitos colaterais do tamoxifeno, tem post sobre dieta, alimentação. Então, tem gente que começou a me seguir há menos tempo e não olha lá embaixo. Lá embaixo tem post pra chuchu de tudo que é tema, tá, gente? Então, vamos falar rapidamente do HER2 para eu poder ir adiante nos assuntos. Quando a gente faz a biópsia do câncer, do tumor, a gente tem um laudo que se chama laudo histopatológico. Nesse laudo chamado histopatológico, está escrito se a gente tem câncer ou não tem câncer. Depois disso feito, esse mesmo material é enviado para um exame chamado imunohistoquímica. Nesse exame chamado imunohistoquímica, isso é para mama, tá, gente? Nesse mesmo exame chamado imunohistoquímica, vem escrito 4 coisas: receptor de estrogênio, receptor de progesterona, HER2 e KI67. Com isso, a gente vê se o paciente é hormônio positivo, triplo negativo ou HER2 positivo. Paciente triplo negativo é um paciente que é HER2 negativo, receptor de estrogênio negativo, receptor de progesterona negativo. Paciente que é HER2 positivo, o HER2 vem escrito positivo.
E o paciente hormônio positivo é um paciente que o receptor de estrogênio é positivo, o receptor de progesterona é positivo, tá? Às vezes o HER2 vem 2 cruzes positivo. Quando ele é positivo, ele é 3 cruzes. Quando ele é uma cruz, ele é negativo. Quando ele é 2 cruzes, a gente tem que complementar com um exame chamado FISH, tá? E com FISH a gente sabe se ele é positivo ou não. Pacientes que têm um tumor HER2 positivo, eles antigamente tinham um tumor que a gente acha, ele é um tumor mais agressivo, só que com o tempo, para o HER2 positivo, a gente descobriu drogas que combatem esse tumor de uma forma mais adequada. Então, esses tumores que antigamente eram considerados mais agressivos são tumores que hoje têm um prognóstico bom, graças aos remédios que a gente tem, tá? Então, pacientes que estão HER2 positivo, eles normalmente têm que fazer um tratamento que o pessoal às vezes chama de vacina, mas que não é uma terapia alvo molecular. Às vezes os pacientes falam que fazem imunoterapia por serem HER2 positivo e fazerem terapia alvo molecular. Não fazem imunoterapia, fazem terapia alvo molecular com Herceptin ou pertuzumab enfim, tem algumas drogas que a gente usa para esses pacientes. Pacientes que são HER2 positivo, então quando tem tumores maiores ou axila positiva ou são muito jovens, elas fazem quimioterapia para poder usar o HER2, a droga que combate o HER2. Fizeram uma pergunta se o paciente HER2 positivo e que é idoso, né, tem um tratamento diferente. A gente tem muito estudo que compara os tratamentos que são feitos com pacientes jovens e idosos. A gente tinha uma ideia de que paciente mais idoso tinha que fazer um tratamento menos agressivo. Então a gente fez muito estudo para investigar isso e a resposta é não. Pacientes idosos em geral não fazem um tratamento mais brando, tá? Porque hoje em dia os tratamentos são melhor tolerados, então a gente mantém o tratamento inicial. É lógico que paciente idoso que tem a doença que tem assim, uma insuficiência cardíaca, uma hipertensão, alguma doença mais agressiva, a gente acaba que não faz o mesmo protocolo, mas em geral pacientes idosos recebem o mesmo tipo de tratamento. Tem uma paciente que está perguntando aqui: oi Glorinha, tudo bem? Se paciente que fez tratamento longo de câncer, se é verdade ou mito que o sangue fica mais fino, sempre que vai tirar sangue fica e é mais difícil. Não tem essa relação. Logo depois que a gente acaba o tratamento, a quimioterapia ela sai do nosso corpo e o sangue volta a estar como estava antes, tá? Então não tem relação com sangue fino e o tratamento e quimioterapia. Lógico que quem faz quimioterapia todo mês tem que colher sangue, tem que puncionar o mesmo braço. Essas veias podem ficar mais difíceis de ser puncionadas, mas sangue mais fino não tem nada a ver, tá? Alguém falando que teve um triplo negativo, fez recidiva, fez quimio, fez nova biópsia, tipo espinha que nasceu próximo à cirurgia. Tô na torcida, viu, Helenice? Vai dar tudo certo, tá? Mendes Magalhães perguntando se o HER2 negativo tem mais dificuldade para ser controlado. Então, eu gosto dessas perguntas que são vagas, porque é difícil vocês entenderem, eu acho, porque o mais comum é um ficar comparando a doença do outro, ou quando joga na internet, joga só a palavra HER2 positivo, né? Ou triplo negativo, enfim. Cada doença é uma doença, tá? Não se comparem com ninguém, toda live minha eu falo isso. A HER2 negativo tem mais dificuldade para ser controlado? Tá, mas a HER2 negativo com hormônio positivo, numa paciente idosa, num grau alto, num tumor que era grande, num tumor que era pequeno, numa axila que era positiva, numa axila que era negativa, numa doença que é metastática ou numa doença comum. Então, assim, não dá para dizer se o HER2 negativo tem mais dificuldade de ser controlado sem conhecer o paciente,
você examinar o paciente, você conhecer os exames do paciente. Então, pelo amor de Deus, gente, nunca comparem o seu com o de alguém, nos grupos. Eu tenho alguns grupos que eu acompanho de pacientes oncológicos que pedem para eu acompanhar, para ser conselheira científica, e eu vejo que fica uma comparando com a outra, mas os tumores são completamente diferentes, as histórias são completamente diferentes. Então, por favor, não façam isso. Tirem sempre suas dúvidas com seus médicos, porque a tendência é quando a gente compara, a gente fica mais ansiosa e a gente acaba obtendo uma informação falsa, o que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo, tá bom? Segunda pergunta, perguntaram de novo do câncer de mama triplo negativo, então eu vou falar rapidinho, eu falo que eu vou falar rapidinho, falo pra caramba. Mas em geral, o triplo negativo é o que eu te falei, quando chega a imunohistoquímica, o receptor de estrogênio é negativo, progesterona é negativo e HER2 é negativo. Se vai fazer quimioterapia, se não vai fazer quimioterapia, depende do tamanho do tumor, depende da idade do paciente, da axila do paciente, enfim. Não dá para dizer se todo triplo negativo vai fazer quimioterapia ou não. A decisão é de paciente para paciente. E, em geral, os triplo negativos são mais agressivos, em geral. Mas se você pegar um triplo negativo piquititinho e um tumor que é hormônio positivo maior ou com axila positiva, a gravidade muda. De repente o hormônio negativo passa a ser menos agressivo do que um hormônio positivo. Então, muita calma nessa hora, na hora da gente comparar, tá, gente? Perguntaram aqui também se o carcinoma ductal in situ ou não é câncer, porque a paciente aqui perguntou para várias pessoas, as opiniões são diversas. Então vamos voltar. O que é o carcinoma ductal in situ, gente? Quando a gente faz aquela biópsia que eu falei lá atrás, a gente vê carcinoma ductal infiltrante, carcinoma ductal in situ, carcinoma lobular infiltrante, carcinoma infiltrante, enfim, a gente nesse laudo histopatológico pode vir escrito várias coisas. Quando está escrito ductal, o que quer dizer? E ductal, ele fala que o tumor não infiltrou, ele é in situ. O que quer dizer isso? Ele ficou ali na beiradinha, ele não se aprofundou. Então é um tumor mais localizado. Ser ou não ser câncer, o carcinoma ductal in situ é muito relativo. Por quê? O in situ, ele não pode dar metástase, que é quando a doença sai do lugar que ele apareceu para ir para um lugar à distância. Então eu, Sabrina, eu não considero o in situ como um câncer. Até porque quando a gente fala que a paciente tem câncer, ela fica com esse estigma na cabeça para o resto da vida. Isso é muito ruim, porque a paciente começa a deixar de fazer coisas, começa a ficar muito ansiosa, começa a ter muito medo. Então, assim, gente, quem tem um tumor in situ tem que sempre fazer o acompanhamento da doença, assim como quem teve câncer, assim como eu que nunca tive, tem que fazer o acompanhamento regular. Então, in situ, para mim, não é câncer. Mas tem pessoas que consideram o tumor in situ como câncer, porque tem que fazer tratamento, radioterapia ou hormonioterapia, então acaba que é um tratamento dito como oncológico. Então, nesse sentido, algumas pessoas consideram in situ como câncer, eu não considero, tá? Alguém perguntou aqui, me explica pelo amor de Deus, por que depois da quimio e braque rádio não pode fazer cirurgia para retirada do útero? Até hoje nenhum médico me deixou bem claro. Na verdade, a questão do útero, vou fugir aqui um pouco das perguntas que eu tenho para te responder. O tratamento de útero tem uma semelhança distante com o de cabeça e pescoço, né? E talvez com o da próstata. A gente faz uma opção quando a gente faz o tratamento desses tumores entre fazer a quimioterapia com a rádio e fazer a cirurgia. Essa decisão vai depender do perfil de cada paciente e do tamanho do tumor. Como eu sempre digo, cada caso é um caso. Mas nesses tumores em geral, quando a gente faz quimioterapia e radioterapia, não é preciso fazer cirurgia porque os tratamentos se equivalem. Isso também com alguns tipos de tumores de cabeça e pescoço, com alguns tipos de tumores de próstata.
com os tumores se equivalendo, não tem necessidade da gente fazer quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, cirurgia. A gente acaba fazendo muito tratamento sem trazer um benefício para o paciente, tá? Lembrando que cada caso é um caso, e também lembrando que fazer uma cirurgia de algum lugar depois que se faz radioterapia e braquiterapia é muito ruim. Porque quando a gente faz a braquiterapia, a radioterapia, aquele tecido que a gente radiou fica alterado. Então é como se a gente tentar fazer um exemplo, dar um exemplo esdrúxulo, que não é totalmente igual, mas que dá pra gente ter uma noção. Quando a gente queima um papel, né? É muito mais fácil a gente operar mexer com um papel, dobrar um papel, recortar um papel quando ele tá normal, do que quando ele tá queimado, né? Quando aquele papel queima e fica todo entortadinho, a gente não tem como cortar, não tem como dobrar, o papel fica diferente, né? Então, um tecido que foi irradiado é um tecido ruim de fazer uma cirurgia, tá? Então, talvez, eu acho que eu consegui te responder. Alguém perguntou aqui, né, sobre teste genético e câncer de mama. Essa é uma pergunta que eu todo dia respondo no consultório. Então vamos lá, vamos voltar na Angelina Jolie. Angelina Jolie é quem falou, quem trouxe para a nossa rotina a questão do teste genético. Eu acho que foi um legado vivo que ela deixou, que ela trouxe informação demais pra gente, para acessar a população geral. Às vezes, não é que é bom um artista ter câncer não, tá, gente? Mas só quando vem à tona, vem a mídia, que a gente consegue abordar certos assuntos, e quando desperta a atenção e a curiosidade do público em geral. Então, a Angelina Jolie, ela tem, né, uma história familiar muito forte de câncer de mama. Se não me engano, foi a mãe, irmã, avó, teve muita gente que teve câncer de mama, e se não me engano, teve alguém com câncer de ovário também na família. E quando a gente tem uma história muito florida de câncer na família, a gente tem indicação de fazer um teste genético, que no caso da mama começa pelo BRCA1 e BRCA2. Ah, eu tive câncer de mama, então eu quero fazer teste genético. Tá certo? Não, não tá certo. Nem todo mundo tem indicação de fazer teste genético. Normalmente a gente leva em conta alguns critérios, como história familiar de câncer de mama em homem na família, quem teve câncer de mama com menos de 40 anos, história familiar muito florida, com muita gente com câncer de mama. Enfim, tem indicações precisas. Hoje eu atendi uma paciente de 40 anos, 52, que falou assim pra mim: doutora, minha filha falou que quer fazer o teste da Angelina Jolie, que ela quer tirar as mamas. Tá bom? Não, não tá bom, não tá legal. Primeiro que quem tem que fazer o teste genético é a pessoa que teve câncer, para começar. Se ela estiver viva, lógico, né? Então a pessoa que teve câncer de mama, no caso eu tô explicando do de mama, ela teve o câncer, ela vai perguntar para o oncologista: doutor, eu tenho indicação de fazer o teste genético? Aí ele vai perguntar toda a história da família e vai ver a história do paciente e vai falar: sim, tem indicação. Aí ele vai mandar para o geneticista vai pedir o teste genético. O teste genético é feito no sangue, e aí, ou saliva, né? Aqui no Rio a gente faz mais pelo sangue. E aí, com esse teste na mão, se a gente tiver a mutação, né, o BRCA1 ou o 2 for mutado, a gente tem que fazer cirurgias preventivas, né, na maioria das vezes. Então todo mundo tem mutação? Não, só quem tem essas alterações faz o teste genético. Lembrando que 8% dos pacientes tem mutação, tá? Não é todo mundo que tem mutação. A minoria dos pacientes com câncer de mama tem a mutação, e na maioria das vezes os tumores de mama têm relação com outras coisas e não com história familiar. Hábitos de vida, obesidade, sedentarismo, gravidez tardia, pessoa que amamentou pouco. Então é uma série de coisas que aumenta o risco de câncer de mama.
e na maioria das vezes não tem relação com a história genética. Então a pessoa foi no geneticista, ele pediu o teste genético e veio mutação. O que ela faz? Bom, essa pessoa tem uma chance maior de ter câncer de mama, maior de ter câncer de ovário. Então essa pessoa, se ela só operou uma das mamas, ela tem indicação de avaliar outra mama e também de fazer a cirurgia dos ovários, tá? E como essa pessoa teve a mutação, os filhos, né, os parentes diretos, também têm indicação de fazer investigação. O risco dos familiares dessas pessoas terem mutação é em torno de 50%, porque a gente é metade mãe, metade pai, então existe um risco da gente ter pego essa mutação dos nossos pais. Se o filho, o pai, a mãe tem mutação, essa pessoa tem que ficar investigando mais de perto, né, fazendo mamografia mais cedo, ultrassom, talvez ressonância, investigar ovário e também, em determinada idade, avaliar a retirada das mamas e dos ovários, tá? Então não é todo mundo que tem indicação de fazer teste genético, tá bom, minha gente? Alguém tá me perguntando o que dar para uma pessoa fraca por causa da quimio e rádio. Primeiro tem que ver qual é a químio que está fazendo e irradiando o que, e se essa fraqueza está relacionada à químio ou à rádio, a perda de peso, a falta de apetite, né? Então essa questão do que dar, não tem como eu falar que passa remédio tal, dá comida tal, faz não sei o que, não dá para fazer assim. Sempre, 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 sempre descreva tudo o que você sente para o seu médico, para ele tentar identificar qual é o motivo da fraqueza e quão grave é essa fraqueza, para a gente orientar direitinho o tipo de conduta, tá? Alguém está falando aqui, essa clínica fica aqui em Jacarepaguá, não sei qual é a clínica. Eu indiquei para fazer o teste genético, mas ainda não conseguiu marcar. Tem que marcar, gente. A Elisa falou que fez cirurgia no quadrante superior da mama, passou pela radioterapia e toma tamoxifeno. Vai fazer avaliação da oncologia da quimioterapia. Será que vai fazer químio? Então, gente, a gente só sabe se vai fazer quimioterapia ou radioterapia quando a gente tem acesso a todo o histórico da paciente. Para a gente decidir a conduta, a gente tem que saber o tamanho, a axila, o grau, receptor de estrogênio, progesterona, Ki67, idade. Então, assim, não tem como alguém me falar que tem um tumor de 5 centímetros e eu dizer o que vai fazer, tá? A decisão é caso a caso, cada paciente é único e tem uma história única. O seu médico vai olhar tudo isso e decidir, tá bom? Outra pessoa também faz o mesmo tipo de pergunta, ó. Nódulo no dia 3, fiz quimioterapia e nem sinto mais o que isso significa exatamente. Invasivo, grau 3, 41 anos. Então, gente, não dá para dizer só olhando isso. A gente tem que olhar o paciente, examinar o paciente, ver o tamanho, ver a axila, ver se é HER2 positivo, nananã. Então, cada caso é um caso, não dá para dizer por aqui como é que vai ser, tá? Perguntaram quando o FISH é positivo no in situ. Essa pergunta é legal. Como eu falei, o HER2, ele normalmente a gente vê se ele é positivo no tumor infiltrante. Mas e se no in situ ele for positivo? Não quer dizer nada, a gente não vai fazer nunca uma quimioterapia para um tumor in situ, tá, gente? Então, FISH positivo no in situ não quer dizer nada. Doutora, faço quimioterapia com Taxol e Herceptin e sinto muitas dores no joelho, a pressão arterial está alta, sempre tive pressão normal. Então, o Taxol ele dá inchaço, é comum, é uma queixa constante e para o inchaço pode pedir para o seu médico dar algum analgésico para suas dores, quer dizer, você pode pedir analgésico para o seu médico. E lembrar que a atividade física sempre diminui as dores. Eu sei que quando a gente está fazendo quimioterapia a gente fica muito cansado, mas a gente combate cansaço com exercício físico. Então, se mexer diminui cansaço e diminui as dores,
mas pode tomar analgésico sem problema nenhum. A pressão alta também tem a ver com esse inchaço, provavelmente, tá, gente? Eu não sei, cada caso é um caso, mas provavelmente a pressão alta tem a ver com o inchaço que o Taxol causa. É importante avisar isso para o oncologista, e ele pode ser que ou ele passe remédio ou ele encaminhe para o cardiologista, e é importante o cardiologista estar acompanhando de perto, que não adianta nada a gente curar um câncer e ter um AVC, ou infartar, ou ficar com a pressão alta. Então, gente, tá com pressão alta, cardiologista, e diminuir sal, diminuir enlatados e embutidos, porque isso também aumenta a pressão. Café, tá? Lembrar de alimentos diuréticos, né? Melancia, abacaxi, tudo ajuda a diminuir aí um pouco, a fazer xixi e a baixar a pressão. Alguém me perguntou se quimio aumenta o glaucoma. A gente tem para lá de 200 tipos de quimioterapia. Eu chutei número, tá, gente? Não sei se tem mais de 200, mas a gente tem muita quimioterapia por aí. E cada quimioterapia tem seu efeito colateral, e cada quimioterapia é feita para um tipo de tumor. Então, só para mama a gente tem 2 livros de 2.000 páginas falando de tratamentos para câncer de mama. Então, não dá para falar assim, o seu tipo de tratamento causa glaucoma. É importante sempre relatar que tem glaucoma para o médico, e se ele achar necessário ele vai enviar para o oftalmologista, tá bom? Eu não cheguei nem no primeiro terço das perguntas, e eu acabei de ver que a gente tá com... são 6h50, olha que legal. Então eu vou correr aqui um pouquinho. Perguntaram quanto tempo o tamoxifeno demora a sair do corpo. Quanto tempo pode engravidar depois que toma um tamoxifeno? Então, assim, gente, tanto quimioterapia como o tamoxifeno, eles saem rápido do corpo. Quimioterapia, com 1 mês, a gente não tem mais quimioterapia no sangue. Às vezes, algumas sequelas de quimioterapia demoram um pouco mais a passar, seja porque ela danificou a parte nervosa, né? Que eu digo, não nervosa de cabeça, mas a inervação de planta e pé. Tem gente que fica ainda com a planta e pé dormente por um tempo. Mas do sangue, a quimioterapia em geral sai rápido, e assim o tamoxifeno. Então, na verdade, a questão da gravidez com tamoxifeno vai ser necessário um acompanhamento conjunto do ginecologista e do oncologista. Provavelmente vão ser pedidos hormônios femininos no exame de sangue, e aí vai ser definido junto com os médicos, de acordo com o tempo que ficou sem menstruar, com os exames feitos dos hormônios femininos, a questão da programação para engravidar, tá bom? Normalmente os médicos costumam pedir em torno de 6 meses depois que acaba o tamoxifeno para a gente começar a engravidar. E isso não tem a ver com ele estar no sangue ou não, tem a ver com o nosso ovário voltar a funcionar normalmente, a ovular normalmente, né? Tem a ver com uma série de coisas, e não com o fato de ter tamoxifeno no sangue ou não, tá? Vieram também com algumas perguntas relacionadas à dieta, que eu sempre tenho perguntas, e para as perguntas relacionadas à dieta eu tenho minhas consultoras, Paula Prati e Patrícia Reis, que são as minhas nutris, que eu amo de paixão, que vão estar nos Papos Rosas, que a gente vai fazer, e elas vão sempre tirar nossas dúvidas. Eu vou tentar fazer semana que vem uma live com elas para tirar as dúvidas. Falaram do açúcar. O açúcar sempre tá nas lives. Gente, como é que pode isso? Como que a internet é forte? Porque médico não fala de açúcar, quem fala é a internet, né? O açúcar, ele não alimenta o câncer, quer dizer, o açúcar alimenta todas as nossas células do corpo, tanto do câncer como as normais, e o açúcar não vem só daquele pozinho branco. O açúcar vem de tudo, da massa que a gente come, do pão, da farinha, tem na fruta. Então é impossível alguém falar pra mim que cortou açúcar, não existe isso, gente. Sempre vai ter açúcar no corpo, e se você cortar o açúcar do corpo pensando em não alimentar no câncer, o seu câncer vai se alimentar de outras coisas, da gordura, de qualquer outra comida que a gente ingerir. Então isso de cortar açúcar
não deixa de alimentar câncer, mas vamos combinar uma coisa: açúcar engorda, dá diabetes. Açúcar não é uma coisa que traz benefício pra gente. Açúcar não é um produto de qualidade. Açúcar não serve para nada, na verdade. Então, o ideal é que a gente sempre tenha uma dieta equilibrada, que a gente tire, né, massa, pão, coisas desse tipo da dieta, mas que a gente nunca abra mão do nosso bolinho da vovó, nunca abra mão daquele alimento que a gente tem vontade numa festa. É importante a gente ter nossa vida social, é importante a gente ter qualidade de vida. Então eu costumo dizer que a gente tem que viver sem excessos, tanto para o lado de não comer nada, como para o lado de comer tudo. O ideal é que todo mundo tenha uma dieta equilibrada sempre. Perguntaram também a questão da fome e quimioterapia, como não engordar. É engraçado que as pacientes normalmente pensam que quem faz quimioterapia vai emagrecer. E aí começa a fazer quimioterapia e começa a comer muito, porque acha que em algum momento vai emagrecer, porque acha que vai ter muito enjoo e não vai conseguir comer. E não é assim que funciona. Passada aquela primeira semana de enjoo, é comum os pacientes terem muito apetite e acabam que engordam, né? Além de algumas quimioterapias trazerem um inchaço. Então, assim, o segredo para controlar essa fome louca que a quimio pode trazer é o segredo que a gente faz com qualquer dieta para a gente controlar a fome louca que a gente tem no dia a dia, né? Quando vier a vontade de comer aquele chocolate, quando vier a vontade de a gente comer alguma besteira, a gente ter algum alimento coringa na mão. Tem gente que deixa a cenoura crua na geladeira, tem gente que come salada, tem gente que bebe água. Enfim, tentar usar alimentos que não engordem tanto, alimentos de qualidade, uma dieta equilibrada, e tentar não ir para o supermercado e comprar besteira. Não tenha besteira em casa, que se a gente tem besteira em casa a gente vai comer. Então tentar usar as artimanhas para não aumentar o apetite, lembrando que o exercício sempre ajuda muito, tá, gente? Lembrando também que a gente tem a acupuntura, também ajuda muito a diminuir a ansiedade e nossa vontade de comer o tempo inteiro, tá? São dicas que eu dou. Tentando andar um pouco mais além, me perguntaram do tamoxifeno, como aliviar sintomas e se interage com outras medicações. Então, a questão da interação com outras medicações, sim, o tamoxifeno ele interage com alguns remédios. Sempre que o médico prescrever o tamoxifeno, ele vai checar todas as medicações que o paciente toma e orientar a suspensão ou a troca de algumas se for necessário. O que mais ele interfere são com remédios para depressão, que a gente chama de ansiolíticos também. Então, pacientes que têm um acompanhamento com psiquiatra, com psicólogos, né? A gente tem que sempre saber quais remédios eles tomam para a gente mexer se necessário. Mas remédios do dia a dia, remédios para pressão, remédios para dor, remédios para diabetes, remédios para doenças oftalmológicas, remédios para doenças ortopédicas, não interage. Lembrando que quem toma o tamoxifeno não pode fazer reposição hormonal, já que a gente está bloqueando os hormônios, a gente não vai dar hormônios, né? Não é contraditório. E perguntaram como aliviar os sintomas do tamoxifeno. Eu tenho post sobre isso, quem entrou agora, lembrando que eu tenho um monte de post falando dos tratamentos do câncer de mama e do câncer de mama. Então, se eu não conseguir falar tudo aqui, olhem lá atrás em tudo que já foi falado, porque tem posts muito legais, com comentários muito legais. E essa questão dos sintomas do tamoxifeno, eu fiz uma série no ano passado, acho que foram uns 6 posts, que eu falei só do tamoxifeno, dos efeitos colaterais do tamoxifeno. Oi. Meu filho, gente, eu não falei que eles estão de férias em casa? Theo, 10 minutos eu já vou pra lá, tá? O tamoxifeno tem como principais efeitos colaterais ressecamento vaginal, ressecamento da pele, os calores. O que mais, gente? Tem paciente que fala de cansaço e ele deixa o metabolismo mais lento. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Cada sintoma tem uma forma de ser abordada, tá?
Ressecamento vaginal é sempre importante conversar com o seu ginecologista, porque tem cremes que a gente pode usar e cremes que a gente não pode usar. Então, tentar ir em busca desses cremes. Num extremo, a gente para ressecamento vaginal, a gente pode fazer tratamento com laser. Tem gente que já faz, melhora bastante. E lembrar, né, gente, que a libido, ela não brota, né? A gente não tá aqui parado, de repente a gente vai ficar com a vagina úmida e vai conseguir ir para relação. Não é assim. Lembrar que a gente sempre tem que manter o relacionamento com o nosso par, né? Tem que namorar, tem que sair, né? Às vezes estímulos visuais, estímulos às vezes a gente lendo alguma coisa, é importante alimentar isso, né? Soltar a imaginação pra gente, quanto menos a gente faz, quanto menos a gente estimula, mais difícil a gente resolver essa questão do ressecamento vaginal, tá, gente? Então, é importante a gente ter isso em mente. Mas tem tratamento. Ressecamento de pele é dermatologista, mas sempre deixar a nossa pele hidratada, evitar banho quente, hidratantes de corpo, de qualidade, para a gente não ter tanto ressecamento vaginal. Para os calores, uma queixa muito frequente para os calores, a gente tem remédios também para combater esses calores que fazem parte da menopausa. Lembrando que a acupuntura ajuda muito. De verdade, tem estudo que comprova isso, está comprovado, nível de evidência máximo, então é importante a gente pensar nisso. Além dos calores, tem também a questão da alteração de humor, né? Igual na TPM, a paciente muda muito de humor. Os mesmos remédios que controlam o que a gente chama de fogachos, esses calores, eles também servem para tentar melhorar um pouco o humor. Então, temos também atividade física. A atividade física ela vai servir para todos quase os sintomas, o cansaço, a alteração de humor, os calores, o metabolismo lento que o tamoxifeno traz. Exercício, de novo, é muito importante, ele tem um papel fundamental. Quanto mais cansado a gente fica, a gente tem uma tendência a fazer menos exercício. E ao contrário, gente, exercício, quanto mais a gente faz, menos cansado a gente fica. É lógico que depois de um tempo sem fazer exercício, quando a gente volta a fazer, a gente fica cansado, tá? Então tem como combater os sintomas do tamoxifeno, sim. Talvez não com um remédio único, que é o que a maioria quer, né? Eu quero um remédio que resolva os efeitos colaterais. Não é assim que a coisa funciona. A gente vai somando um tratamento com outro, vai testando uma coisa, testando outra, pra gente chegar no tratamento ideal. É igual ao anticoncepcional. Quando a gente toma anticoncepcional, a gente não começa com um e fica pro resto da vida, né? O mais comum é que a gente ajuste o que nos dá menos sintoma. Então a gente tem que ajustar os tratamentos, tá? Me perguntaram também sobre alimentação e quimioterapia. Isso eu já falei um pouco, né? Em geral, quimioterapia não tem uma alimentação específica para quem está fazendo quimioterapia. A questão do açúcar eu já falei. Mas tem algumas dicas que eu soube recentemente. Umas eu já sabia, mas ontem eu soube de coisas que eu adorei e conversei com a Patrícia Reis e com a Paula Nutri. Quer ver? Tem uns sorvetes agora, IP, o nome, YPI, não deveria nem falar a marca aqui, mas eu achei tão fantástico, gente, que eu achei que vale a pena. E tem um outro, que agora eu não vou lembrar o nome, mas depois eu posso deixar escrito aqui. São sorvetes que tem muita proteína, baixa caloria, gordura boa, porque tem um sorvete com gordura trans que faz mal, e essa questão do gelo, do gelado, diminui o enjoo, gente, isso é de verdade, é por isso que às vezes na quimioterapia a gente dá o gelo para o paciente chupar, porque o gelo diminui o enjoo. Então, se a gente puder, né, às vezes eu falo para fazer uma vitamina e congelar, né, às vezes o pessoal bate banana, põe um leitinho e chupa em casa, aquele picolé, né, de vitamina, diminui o enjoo. E agora a gente tem picolés de qualidade que fazem isso. Depois eu deixo aqui o nome para vocês. Outra coisa que é legal para quem tem enjoo, por exemplo, não ficar na cozinha quando a comida está sendo preparada.
tá? O paciente fica lá dentro, alguém prepara a comida e já serve o prato pronto na mesa, porque o paciente, naquele tempo que ele fica sentindo aquele enjoo, aquele cheiro, ele começa a ficar enjoado e na hora de comer não tem fome, gente, não há quem aguente. Então essa é uma outra dica legal. Para quem tá com alteração de paladar por conta da quimioterapia, normalmente gostos mais fortes, né, são boas para o paladar. Então comprar bastante tempero na feira, porque sal não é para usar, né, gente? Então comprar os temperos, bater esses temperos para usar nas comidas ajuda a sentir um gosto mais gostoso. Gengibre ajuda também. Então são algumas dicas que eu dou. Mas em geral, para quem está em quimioterapia, não tem uma dieta específica. A dieta tem que ser o mais equilibrada possível, sem grandes proibições, tá, gente? É bom para todo mundo na família entrar na dieta, parar de comer besteira durante a semana, parar de comprar enlatados no supermercado. Como a minha amiga Patrícia Reis sempre fala, né? Desembale menos e descasque mais. Eu acho que essa é a grande mensagem que tem nesse assunto. E para fechar, uma coisa muito legal que me perguntaram era a questão do otimismo durante a quimioterapia. Gente, muito legal essa pergunta. Otimismo. O que é otimismo? Otimismo é a gente acreditar que vai dar tudo certo, né? Não é a gente se iludir, né? A gente, quando a gente tem algum pensamento positivo, a gente, se aquilo der errado, até aquilo dar errado, a gente não sofreu. Se a gente pensar que aquilo vai dar errado, a gente sofre até o dia que aquilo dá errado. Então não vale a pena a gente ser pessimista, porque a gente sofre 2 vezes. Então esse é o primeiro ponto. E a gente tem comprovação científica já que se a gente fica pensando no passado, se a gente fica pensando no futuro, a gente não está vivendo o hoje, óbvio. E não viver o hoje faz a gente sofrer mais. Então, gente, aproveitem todos os seus momentos. Não fiquem pensando que a doença vai voltar ou que a doença foi causada por isso ou aquilo. Vivam hoje, aproveitem os seus momentos, aproveitem o tempo que vocês estão com as suas famílias, que vocês estão com as pessoas que vocês amam. Aproveitem. A gente só tem hoje, e não é só para quem tem câncer. Quanta gente morre todo dia em assalto, né? Numa cidade violenta igual a gente vive no Rio de Janeiro. Tudo pode acontecer para todo mundo. Então vivam bem, vivam o momento. Viver o momento é muito importante. Meditação tem um papel importante nisso e ajuda a gente a perceber essas coisas, tá? E com isso eu vou terminando minha live. Falei mais do que devia, segui mais do que o tempo que eu programei. Voltando para quem não estava aí desde o começo, a falar que Papo Rosa tá vindo aí. Papo Rosa vai ter dia 28 de setembro no Rio Sul, no cinema do Rio Sul, vai ser lindo, vai ter muita surpresa. Vai ter Papo Rosa dia 5 de outubro no Teatro Net Rio, que também vai ser lindo, maravilhoso, cheio de surpresa. E aqui daqui a pouco eu vou abrir as inscrições. E Teatro Net São Paulo dia 19 de outubro, tá, gente? Para quem é da área de saúde, o meu curso de humanização e de medicina integrativa com a Júlia, com a Glaucia e com a Patrícia Reis, que vai ser no Instituto Carlos Chagas. Gente, assim termino, porque as crianças já estão aqui polvorosas, com uma cara de sofrimento. E deixe suas perguntas aqui, quando eu puder eu respondo. Semana que vem eu vou tentar voltar aqui com novas perguntas, tá, gente? Desculpa a correria, desculpa o atraso. Deixem suas perguntas. Beijo, beijo, tchau. Acabei, filho.